Olá, vamos dar continuidade à série Diagramas em Pontilhismo. E hoje eu vou fazer mais 4 diagramas diferentes. É claro que são diagramas mais simples e a gente vai, então, aumentando o grau de complexidade ao longo dos episódios dessa série. Bom, então eu costumo marcar aproximadamente o centro aqui de cada quadradinho, né? Tem 3,8, então é um pouquinho menos do que 2. Aqui também tem 3 ponto alguma coisa, então um pouquinho menos do que 2 centímetros. Aqui a mesma coisa. Um pouco menos aqui, né? É mais ou menos, é só para a gente ter uma ideia de onde é o centro do espaço que nós temos ali para pintar, para que realmente fique algo mais organizado, tá? Então, eu marquei ali e vamos então para os nossos diagramas. O primeiro diagrama que eu vou fazer, ele vai envolver aquele puxadinho que a gente fez aqui, ó, tá? Então, ele tem eu procuro ali onde tá o centro, né? Um pouquinho acima do centro eu vou fazer a bolinha principal. Eu vou colocar mais tinta, então, como eu já expliquei, para colocar mais tinta, é só ir molhando o boleador na tinta e tocando onde você já começou a fazer o ponto. Em seguida, a gente vai puxar. E vai fazer um ponto em formato de gota, que na verdade não é mais um ponto, né? É uma gota, certo? Em seguida, eu vou pegar a tinta dourada e vou pontilhar pontinhos bem pequenos ao redor, mas somente daqui até aqui. Então, só na região onde é mais circular. Prontinho. Aqui até cabe mais um, ó, mais um pontinho, para ficar bem bonitinho, bem equilibrado, né? E agora, em seguida, eu vou com a tinta branca, eu vou fazer um pontinho de cada lado. Aqui, ó, onde terminam os pontinhos dourados. Um de cada lado. Por quê? Porque eu quero marcar aquele ponto ali. Agora, eu vou pegar, deixa eu ver, um boleador, ó, com uma pontinha maior do que a que eu usei para fazer esse ponto. Vou pegar um tom médio de lilás também. Vou fazer um pontinho maior aqui, bem no topo. Ó. E depois, com a pontinha mais fina do mesmo boleador, eu vou fazer pontinhos que diminuem de tamanho, em direção ao ponto branco. Então, eu molhei 2 vezes.
ponta do boleador e vou até o final, diminuindo o tamanho dos pontos. Em seguida, com o mesmo boleador, eu vou novamente voltar para a ponta maior e vou usar a tinta branca para fazer 2 pontinhos acima desse roxinho, desse lilazinho mais claro, né? E um mais acima ainda, acima de todos, né? Dos 2 branquinhos lá. Então, forma aqui uma espécie de triângulo, né? Eu uso o mesmo boleador, agora virando com a ponta menor e novamente com a tinta branca, eu vou pontilhar até aproximadamente aquele pontinho que eu marquei. Opa, veio pouca tinta. Ó, dá pra pegar um pouquinho mais e seguir pontilhando, certo? E agora, eu vou pegar um boleadorzinho de acrílico, tá? Com aproximadamente 3 milímetros de diâmetro. E vou pegar o tom mais claro de lilás, mais claro do que o que eu usei ali em cima. E vou colocar aqui, ó, um ponto abaixo daqueles dois, um ponto abaixo de cada um daqueles 2 branquinhos. Vou colocar um pouquinho mais de tinta. Por quê? Porque eu também vou puxar esses pontinhos, ó. Vou puxar em direção à extremidade mais fina da gota maior. Prontinho, nós temos aí um novo diagrama, constituído de pontos e pontos com puxadinhos. O próximo diagrama, eu vou fazer um ponto grande em cima. E um ponto grande embaixo, deixando entre eles um espaço quase igual o tamanho deles, quase do mesmo diâmetro, ou melhor, quase o diâmetro, né, desses pontos. Você pode ir acrescentando tinta, se você quer que o ponto fique com aquele aspecto mais elevado. Tranquilo? Em seguida, eu vou pegar a tinta dourada e um boleador de madeira com uma pontinha de tamanho médio e uma um pouquinho menor. E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar com a ponta maior desse boleador um ponto, ou melhor, 2 pontos nessa região do espaço entre as duas maiores, entre os 2 pontos maiores que eu já tinha feito.
Em seguida, eu vou virar o boleador com a pontinha menor e vou fazer uma sequência de pontos com esse boleador ou com essa extremidade, né? Molhando 1, 2, 3, 4 vezes, para chegar mais ou menos até a metade dessa bolinha, desse ponto. Em seguida, eu vou molhar de novo porque falhou aqui. Em seguida, eu sigo fazendo os pontinhos que vão diminuindo de tamanho. E eu vou fazer exatamente isso aqui do outro lado. Molhei 1, 2, 3, 4. Aqui não deu bem na metade, eu vou molhar mais uma, para ficar mais ou menos na metade. E vou diminuindo de tamanho. Agora, eu vou repetir a mesma coisa como continuidade desse outro ponto ali. Então, aqui, de cima para baixo, molhando mais vezes, né? Então, molhei 3, 4, 5, 6. E vou diminuindo de tamanho. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, eu vou diminuir de tamanho. Se você perceber que deu uma diferença de tamanho muito grande aqui, entre essas bolinhas que deveriam ter o mesmo tamanho, né? Você pode ir refazendo as bolinhas. Então, aqui eu tenho um diagrama também só de bolinhas, né? Eu percebi que ficou um pouquinho diferente aqui, ó. Essa aqui ficou menor do que deveria. Às vezes acontece, né? Você aumenta ela um pouquinho para dar menos diferença de tamanho entre os pontos, para que realmente fique uma distribuição uniforme. Então, mais um diagrama bem bacana e simples, né? Relativamente simples de fazer. Então, agora vamos para o terceiro diagrama. O que eu vou fazer? Eu vou usar o lilás de tom médio e vou fazer um ponto naquela marcação que eu tinha anteriormente feito aqui nesse papel, nesse quadradinho, né? Vou colocar um pouquinho mais de tinta. Então, eu usei um boleador de tamanho grande, né? Deixa eu medir aqui. Esse boleador tem 7 milímetros. Agora, eu vou pegar um boleador menor. Na verdade, eu vou pegar este verdinho aqui, ó. Que tem uma bolinha relativamente grande de metal. Então, assim, aquele boleador é grande de acrílico. Esse aqui é um boleador grande de metal. Dá uma diferença, né? E com a mesma cor de tinta, eu vou fazer 3 pontinhos. Para formar aquela espécie de triângulo aqui em cima, né? Joinha. Agora, eu vou utilizar a tinta dourada com a pontinha menor desse mesmo boleador de metal aqui. E eu vou fazer
uma bolinha de cada lado, então um ponto dourado de cada lado dessa bola maior, dessa bolinha maior, desse ponto maior, né? E eu vou marcar com a pontinha do palito, ó, o espaço equivalente ao diâmetro dessa bolinha aqui, lilás, tá? Eu vou marcar um pontinho aqui, ó, bem acima e bem retinho. E o que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou molhar esse bolhador várias vezes, né? Até aproximadamente chegar aqui, ó, perto da bolinha superior. E aí, então, eu molhei 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E aí, eu vou diminuindo de tamanho até chegar naquela marcação. Novamente do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu fiz uma pontinha ali, né? E agora, aqui, eu vou fazer 3 bolinhas douradas aqui pra baixo. Com o mesmo bolhador que eu usei pra fazer essa linha de bolinhas ali, né? E vou fazer bolinhas que diminuem de tamanho, circundando aqui, ó. Molhei uma vez só o bolhador, né? Circundando essa partezinha de baixo. Então, um novo diagrama. Todos esses diagramas aqui, eu posso fazer sobreposições em cada ponto, né? Aqui, por exemplo, né, eu posso fazer sobreposição. Aqui, ó, nesse puxadinho, dá pra fazer sobreposição. Naqueles que eu já tinha feito no episódio anterior, né? Até mesmo aqui. E a sobreposição, ela varia. Você pode colocar, então, o tom claro embaixo, depois ir escurecendo, ou o contrário. Enfim, eu não tô colocando sobreposições, né? Porque eu vou deixar para mexer com sobreposições mais adiante, tá? Mas aqui, então, um terceiro diagrama, bem tranquilo e bem facinho de fazer. Então, agora a gente vai para o quarto diagrama. E o quarto diagrama, eu vou usar esse bolhador de acrílico, que tem aproximadamente 3 milímetros, né? De diâmetro. Eu vou procurar aquela marcação que eu havia feito no papel. E eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um ponto ali, com esse bolhador, um pontinho dourado. Acima desse pontinho dourado, eu vou pegar um tom bem clarinho de lilás, mais claro do que os que eu já usei, né, anteriormente. E vou colocar acima desse ponto dourado. Então, eu tô usando praticamente o mesmo bolhador grande, né, para todos esses pontos maiores. Coloquei um pouquinho mais de tinta para ficar um pontinho um pouquinho mais alto, né? E agora, com aquele mesmo bolhador que eu fiz a bolinha dourada, eu vou fazer uma outra bolinha dourada aqui acima, mas dando o espaço equivalente ao diâmetro dessa bolinha aqui. Ó, então, mais ou menos esse espaço aqui, né? Certo? Prontinho. Agora, com esse bolhador aqui, eu vou pegar a pontinha maior dele e vou fazer uma linha que decresce de tamanho. Então, eu fiz 3 pontinhos molhando o bolhador.
E depois eu fui diminuindo de tamanho. Tem hora que fica menor a bolinha, ó, 1, 3, né? Prontinho. E agora, eu vou pegar um tom um pouquinho mais escuro, ou melhor, vou pegar o tom mais escuro de lilás, que eu tenho aqui, e eu vou colocar aqui, ó. Então, mais ou menos na mesma linha da bolinha dourada, um pouquinho acima eu coloquei, né? A bolinha em tom de lilás, de violetinha, né? Mais escurinho um pouquinho. Então, eu usei a ponta maior desse boleador. Agora, eu vou inverter o boleador, pegar a ponta menor e vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos molhando o boleador e vou reduzir de tamanho. Do outro lado, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4 e vou reduzindo de tamanho. E se você quiser um detalhe a mais, você pode fazer mais uma bolinha lilás aqui. Por exemplo, num tom médio. Vou fazer agora aqui, ó. Um pouquinho mais escura. Deu pouca diferença, né? É pouca coisa mais escura, tá? Prontinho. Aí, a gente tem mais 4 diagramas, bem bacaninha, né? Para você treinar, para você praticar aí na sua casa e já começar a criar suas próprias mandalas.